Fala galera, no vídeo de hoje, nesse vídeo aqui eu vou gravando, né, eu fazendo uma paleoarte do Quetzalcoatlus, que eu acho que vai ser um novo quadro do canal, que eu vou fazendo paleoartes de como que eu acho que eram os animais antigamente, como eu me lembro que da última vez que eu vi eles, mas eu não peguei nenhuma imagem de referência, eu só fui desenhando e depois, e no fim eu pintei, ok? Então vamos lá. Então galera, aí eu já tava, eu já tinha feito a cabeça, o pescoço, aí o pescoço eu tava tentando aumentar um pouco, aí porque o pescoço do Quetzalcoatlus ele é muito grande, então aí depois eu já comecei a fazer o corpo e meu esboço eu sempre faço assim, eu faço algumas linhas, aí aí eu tava fazendo a parte do mais para as costas assim, aí já era as asas, aí eu apaguei e voltei a fazer, que eu tinha achado ruim o outro, aí eu fiz aí depois eu fiz a perna do Quetzal, tá? Aí depois eu puxei essa partezinha aí que é um rabinho, que eu acho que os Quetzalcoatlus tinha, mas era bem pequenos, né? Aí eu fui fazer a outra asa, que ele tem duas asas, né? Aí. Mas não ia dar pra ver por conta que uma tava tampando. Aí eu apaguei e fiz de novo. Aí eu fiz os dedinhos que ele tem. Aí eu aumentei um pouquinho o rabinho dele. Aí então eu comecei a fazer, né? O Quetzal, passar o lápis por cima. Que aí eu já tava fazendo o bico. Eu apaguei. E aí eu voltei a fazer. Que aí eu achei que ficou ruim o outro. Aí eu comecei a fazer a parte do pescoço, né? E aquela listrazinha ali, aquele risquinho ali na cabeça dele, é o... É a crista dele, mas a gente não sabe hoje em dia o formato dela, né? Então eu fiz do formato que eu acho que eram, né? Mas aí eu já comecei a fazer a crista dele, que ela também não é muito grande, é tipo de um espinosaurídeo, tá bom? Aí o pescoço dele, ele é bem longo, parece de um saurópode, mas tipo, não é muito grande mesmo. Ele é tem ele não é muito fino, ele é grosso. Aí o rabinho dele é bem pequeno, por conta que ele não é muito pesado, por conta que para voar ele precisa ser bem leve. E também as asas dele precisam ser... Não, os braços, né? Precisam ser bem fortes para conseguir fazer o voo batido, tá? Batido é o voo, tipo, que ele tá meio que planando, aí depois ele começa a bater as asas assim, tá? Por conta que senão ele não voa, senão ele pode cair. Aí eu já tava fazendo as pernas, aí a perna dele é assim, aí eu comecei a fazer a parte da barriga, depois eu comecei a fazer os braços dele, que aí ele tá de pé, né? Ele anda em quadrúpede, ele anda assim, né? Em quatro patas. Aí eu tava fazendo e parece que ficou ruim, né? Que parece que vai ficar ruim por conta dos iscos, né? Mas depois eu consigo tirar os iscos com... durante eu vou fazendo o desenho, aí sai
quando eu tô pintando, aí ele já sai nos riscos. E também eu tava desenhando no app que não é o Ibis Paint. Eu esqueci o nome do app, eu vou colocar aí na tela, tá? Aqui quando eu terminar o vídeo, aí eu vou ver e vou colocar o nome. Então, galera, eu também tava lembrando, enquanto eu tava vendo o meu desenho, eu de vez em quando eu parava assim o vídeo pra olhar o desenho pra ver como que tava, né? Que aí eu fui ver e aí eu pensei assim, nossa, eu assisti Prehistoric Planet, então eu acho que eu vou tentar me inspirar um pouco do Quetzalcoatlus, mas já que eu não podia ver nenhuma imagem, eu comecei a só ficar pensando nele, né? Então aí eu já tava fazendo a outra perna, que não ia dar pra... porque senão ele ia ter só uma perna. Aí eu tava vendo o lápis que eu tava usando. Aí eu fui diminuir um pouco do pescoço dele, que eu achei que tava muito grande, né? Aí o bico dele, eu achei que também ficou um pouco pequeno, mas eu vou ajustar um pouco pra frente do vídeo. Aí eu também já tava fazendo a outra asa dele, né? Aí eu fui colocar ela assim no chão. Mas aí eu achei um pouco estranho, que eu tinha esquecido como que era. Mas aí depois eu pensei um pouco e eu achei que ficou legal, tá? Aí eu, é, depois de um tempinho, eu vou não, né? Vou fazer a coloração dele. Eu vou fazer, eu vou pintar ele, por conta que não pode deixar um desenho sem pintar. E por cima, porque se eu não pintasse, ele ia ficar muito ruim por conta que ele tá essas listras pretas. Listra não, né? Esses rabisco preto, tá? Mas aí ele ia ficar um pouco estranho. Aí eu tava vendo o desenho, como eu disse pra vocês. Eu tinha parado um pouco, até que eu tirei, né? Os rabiscos. Eu tinha pausado o vídeo pra tirar, eu tirei os rabiscos, tava ajustando a cor, tá? Aí eu comecei a fazer eu fui trocar a cor, né? Pra ver, porque eu sempre usava a caneta técnica que tá aí. Aí eu vi essa mesclagem, aí eu vi que ela era boa, tá? Mas aí eu diminuí um pouco do volume dela, que tava muito alto, tava no 125, como vocês viram aí, tá? Mas aí troquei, coloquei no 15, aí ele ficou desse jeito. Aí, galera, eu não tava desenhando com o dedo, eu tava desenhando com a caneta, sabe? Aquelas canetas ela, tipo, pra você abrir ela, você precisa virar pro lado assim, aí aparece a ponta dela e atrás dela tem uma borracha, né? Tem meio que uma borrachinha. Aí eu uso ela pra mexer no meu celular e ficar pintando as minhas paleoarts ou desenhos que eu faço. Tá, aí eu fui pintando desse azul claro, não sei se é um azul, né? Aí eu gosto desse meio que lápis. Não tô falando da minha caneta, eu gosto desse tipo de lápis do app, que ele é mais... Como eu posso dizer, né? Que ele é meio que um carvão, né? Que tipo, você desenha como se você estivesse passando um carvão, né? Mas ele fica bem legal, ó. Que aí
quando você termina o desenho, parece que você é um pelo mesmo, né? Do Kettle, que ele tem, né? Uns pelinhos dele. Aí uma partezinha ali, perto do olho, que eu não fiz, é que eu vou fazer o olho, né? Que eu não pintei direito, tá um pouquinho azul, mas é bem claro, tá? Mas é assim mesmo. Aí eu tava pintando o rabinho, aí eu comecei as pernas. E as pernas deles é bem curta, dos Quetzals. Aí eu gosto dela também, que ela se mistura junto com a cor que tá. Que ela passa por cima da cor e ela se mistura. Isso é bem legal, quando você quer misturar uma cor, aí ela fica bem legal. Aí eu acho. Eu achei que tinha ficado ruim, eu apaguei e voltei a fazer. Ó, aquela partezinha ali que eu não pintei, a parte da unha, né? Da garra dele do pé, que para não ficar, porque não tem como ele não ter as garrinhas do pé, né? Aí eu pintei o restinho ali que tava faltando. Aí eu comecei. Eu tinha começado já a fazer aquela partezinha ali o braço dele. Aí eu pintei de azul. Aí eu comecei pintando o braço dele de azul também, né? A cor principal dele é azul, né? Que eu decidi fazer. Ó, aí eu pintei azul assim. Aí a outra parte outro braço dele eu também comecei a pintar de azul. Aí, então, vocês viram aqui que ele se misturou um pouco com a cor preta? Por isso que eu gosto dela, porque ela se mistura com a cor de baixo, tá? Ó, eu voltei a pintar assim, aí eu percebi assim que tinha aquela partezinha da asa, então eu parei de pintar. Aí eu apaguei e voltei com o normal ali. Aí eu já comecei a pintar a partezinha ali do outro braço, né? Só que é a parte de trás. A parte de trás do braço aqui, assim, né? Aí eu comecei a pintar, aí eu passei um pouco fora do preto pra não ficar muito, tipo, ficar evidente o preto, assim, mostrando. É a mesma coisa do rabo aí, ó. Eu tinha passado assim, eu passei sem querer ali, que foi meu dedo. Que eu fui aumentar a imagem. Aí eu não consegui, aí sem querer fui rabiscou. Eu apaguei de novo. Aí eu já tava pintando a perna. Aí eu fui lá, aproximei mais pra ficar melhor de pintar. Aí eu comecei a pintar. Aí nessa outra perna nem parece que ele tem a garra dele. Ficou um pouco estranho também, né? Não, mas, ó, vocês olhando aqui assim, ó, não parece um pouco que o bico dele tá pequeno? Pouco não, né? Muito pequeno, né? Ó, aí eu fui olhar alguns detalhezinhos do desenho. Ali eu não tinha terminado de pintar ainda a perna. Aí eu tava trocando de cor. Eu fui colocar o vermelho. Aí eu tava me confundindo ali sobre a bolinha ali. Aí eu coloquei o vermelho e comecei a pintar, né? A parte da asa dele. Aí eu fui passando o vermelho, tá? Aí esse vermelho assim, vermelho eu acho que sempre tá em algum desenho meu, né? Que é a minha cor favorita, que eu gosto de vermelho. Aí eu comecei a pintar assim, aí dá pra perceber que a outra asa não tem, né? Essa partezinha vermelha, né? Que eu esqueci de fazer. Mas tudo bem. Ó, aí eu pintei a crista de vermelha também. Porque. Porque sempre tem que ter uma parte colorida, né? Mas mesmo, os dinossauros também tinham. Dinossauros
tinham partes que não era toda pintada, né? E eu acho que algumas pessoas vão me julgar por ter falado o termo dinossauro, porque Quetzalcoatlus ou outros pterossauros não são dinossauros, né? Pterossauros em si, né? Pterossauros como que é o nome? É répteis voadores, répteis, meu Deus do céu. Répteis voadores e répteis marinhos, aquáticos, não sei, eu acho que é marinhos, tá? Aí eu tava passando um bege na perna dele, parece um pouco da Scorpius Rex do Jurassic Block. Desculpa pela referência, mas eu acho que muita gente não vai ligar, porque eu pedi desculpa por conta que esse vídeo é sobre paleontologia, né? E Jurassic Park não é muito cientificamente correto, não, né? E aí eu tava passando o bege na crista dele. Eu não sei se é um bege, porque pra quem não sabe eu sou daltônico. Aí eu também tava passando nas asas. Eu sou daltônico e eu não. Aí tem algumas cores que eu não consigo identificar. Algumas vezes eu confundo algumas delas. Tipo quando eu vou desenhar na escola ou pintar alguma coisa que tá no livro que a professora pede, eu sempre tenho que pedir ajuda pra alguém, que eu não consigo saber a cor, né? E hoje mesmo eu tava fazendo uma atividade de educação física que eu precisei saber as cores, mas não tinha ninguém aqui em casa. Tinha só meu avô, mas meu avô ele também é daltônico, então não ia ajudar muito. E o meu avô, o grau dele é maior que o meu, né? Então não ia ajudar muito. Aí eu tinha pintado ali a outra. O outro braço na parte de trás ali. Eu coloquei um bege. Aí eu coloquei o amarelo. Esse amarelo aí, ó, que misturou um pouquinho com o preto, mas depois é só ficar passando várias vezes assim que ele não se mistura muito. Aí fica o amarelo, ó, fica um amarelo bem claro. Aí, ó, também tava passando aqui no outro. Aí eu fui passando assim. Aí eu acho que foi nessa hora que eu reparei, olhei pro bico dele e falei assim, nossa, eu acho que tá muito pequeno, acho que eu vou aumentar um pouco, né? Ó, aí, não foi essa hora não. Aí eu comecei eu pintei a crista, aí eu fiz o olho dele, que é a parte que eu falei que eu não tinha pintado muito. Aí eu deixei. Aí eu olhei pro bico dele. Aí eu comecei a passar mais do amarelo pra ficar maior. Aí ficou bem um pouco maior. Aí eu acho que já tava bom já, né? Aí então eu acho que eu ia passar, né, o amarelo na asa, mas aí eu pensei assim, nossa, eu acho que eu vou passar no corpo todo, né? Aí eu comecei a passar no corpo todo. Aí eu passei nas asas um pouco, aí depois eu passei no corpo todo. Eu acho que eu passei na perna, eu passei um monte de lugar assim. Aí depois eu apaguei, que eu achei que ficou estranho, né? Ficou essas listras de amarelo, sim, né? Então me desculpem, né? Que se vocês acharam que ficaram bom, mas desculpa, né? Por conta que eu não tinha gostado muito, né? Por conta que, tipo, são meio que rabiscos, né? Amarelo, assim, passando nele. Aí eu passei nas pernas. Aí pareceu que o sol tava refletindo nele, né? Ficou um pouco estranho. Mas aí depois eu apaguei, né? Que eu achei que ficou estranho. Ó, aí eu tava. Aí eu acho que eu já não ia usar mais o amarelo. Eu acho que eu ia usar o preto para fazer alguns detalhes. Aí eu tinha parado assim um pouco. Aí eu voltei assim. Aí eu troquei a cor, eu acho que foi pra preto. Não, coloquei vermelho, né?
Eu coloquei o vermelho, que eu acho que eu fui tirar o bege da asa dele. Eu acho que eu fui tirar tudo da asa assim dele. Para depois passar só o detalhe de amarelo. Por conta que eu achei que o bege ficou estranho também, né? Porque vocês podem falar que eu sou frescurenta assim, mas eu sou mesmo com essas coisas. Assim eu não gosto muito. Tem algumas coisas que eu não gosto muito, não. Sou frescurenta. Aí eu fui passar ali, né? Pra perceber um pouco que ele também tem outra asa ali, mas eu acho que eu deveria ter passado na frente, né? Ó, aí depois eu fui passar o amarelo na asa dele, que eu queria fazer um vermelho com um detalhe amarelo. E quando eu passo o amarelo assim, ó, dá pra perceber que ele se mistura um pouco com o vermelho. Eu tava achando que ia dar laranja se eu passasse muito, né? Mas agora não. Acho que não passa muito não. Se eu passar bastante assim, não vai. Aí eu tava testando a cor. Aí eu fui trocar a caneta, eu troquei pro lápis, né? Que eu acho o lápis melhor. Aí eu tava fazendo uma pessoa, né? Pra fazer meio que a comparação, né? Aí eu fui colocar outro braço. Pessoa de palitinho mesmo, né? É básico. Aí eu fui fazer o bico, não, a parte da boca, porque senão ele não tem boca, né? Que ele tem só o bico, assim, que ele nem come. Aí eu fiz o nariz também. Aí eu fui diminuir um pouco a tela e eu, sem querer, fiz isso, né? Mas aí depois eu tirei, aí eu comecei a fazer o ouvido dele, que tem que ter ouvido, né, gente? Porque onde já se viu um dinossauro sem ouvido? Não existe, né? Só se o dinossauro for surdo. Mas ele tem que ter ouvido, né? Aí eu comecei a fazer o olho. Aí eu tirei a bolinha ali do olho que eu não tinha gostado. Acho que é pupila. Não, não é pupila. É a íris? Não sei, não sei. Tem que ver. Aí eu fui passar o branco ali no olho. Que tem que ter branco, né, no olho. Ou deixa um amarelo mesmo. Mas porque senão ia ficar muito evidente, né? Que eu só passei o preto por cima do amarelo. Aí eu decidi fazer branco. Aí esse é o olho dele. Eu fui passar um pouquinho de branco no olho dele pra ficar meio que refletindo. Não sei se é refletindo, né? Alguma luzinha pra deixar um pouquinho branco, né? Que tipo, é como se ele estivesse olhando alguma coisa. Alguma coisa que tá brilhando branco, assim. Aí, né? Aí tipo, pai não. Aí fica desse jeito. Aí eu fui tirando o amarelo que eu disse que eu ia tirar, que eu não gostei. Aí eu fui passando o azul, que eu tinha. O mesmo azul que eu tinha passado. Aí eu comecei a passar ali nas partes que eu deixei amarelo. Aí algumas outras partes eu não deixei, né? Aí eu fui tirando um pouquinho ali que tava mostrando no azul. Aí eu coloquei nesse tipo de caneta, né? Que eu fui escrever o Quetzal. Ó. Eu tinha escrevido o Quetzal, que é do Quetzalcoatlus. Ah. Que é meio que o apelido, né? Do Quetzalcoatlus, tá? Ó, Quetzal. Aí ficou. Aí eu apaguei e escrevi amo vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Se vocês deixarem o like, eu vou começar a gravar esse tipo de conteúdo mesmo, né? De paleoarte, de paleontologia, né? Biologia, essas coisas, tá? Deixa o like e tchau.